apertando o bonequinho aqui, ó. Mais. Pra Aqui? chamar a galera. É. Tá. Chama. Estamos ao vivo! Boa noite, gente. Boa noite. Benzen Estúdio, Fran. Beijo, amiga. Boa noite, Lucas. Meu amigo Lucas. Luquinha. Boa noite. Dea, minha amiga querida, já entrou. Já pediu solicitação aqui. Gente, boa noite. Hoje, na verdade, já uns 2 dias atrás, eu e Rossandra, a gente conversando, a gente pensou em fazer essa live para que a gente pudesse dividir vivências e experiências de como estamos lidando com as dores emocionais, como nós temos lidado e como nós estamos lidando com as dores emocionais, né? A dor que cada um sente é algo extremamente subjetivo, depende da história de vida de cada um, da trajetória de vida de cada um. É extremamente particular, por isso que aqui ninguém tem receita pronta, nenhum de nós tem receita pronta. Na verdade, aqui a gente tá para partilhar experiências e vivências junto com vocês, né? E eu tô muito feliz, né, de poder estarmos juntos hoje aqui. Muita gente maravilhosa participando. Deixa eu colocar o óculos porque senão eu não enxergo. Elô tá aqui. Bina, Silvânia, Eric, Ivete Rabelo, Daniele, Cidró, minha amiga Dai, te amo, amiga, Raíssa, Brasil, minha amiga querida Marlene, Dulce Vanderlei, de Recife, Cela Fileto, Janaína, muita gente linda e maravilhosa por aqui. A gente vai conversando, tá? Eu vou chamar aqui. Meus convidados já estão aqui, né? Vou começar chamando o marido, que está no escritório. A gente tá em casa, mas estamos no escritório, porque a gente achou por bem eu ir chamando por um para que os seguidores de cada um estejam presentes aqui na live, tá? Então, vou chamar Rossandro, vou chamar Dea e vou chamar Rô. Deixa eu ver aqui se deu certo. Oba! E aí, galera? É a primeira vez, na verdade, que eu tô fazendo uma live assim com 4 pessoas na tela. Adorando! Ai, que maravilha, que coisa boa ver vocês, minhas amigas. Saudade de vocês duas. Muito bom! Saudade, entrou tudo de uma vez. Marilac, Futrica, Renezinho, entrou tudo de uma vez, Renê. Entrou assim, pessoas maravilhosas, tudo junto e misturado. Sejam bem-vindas. Marido, seja bem-vindo. Oi, esposa, há quanto tempo? Estamos separados por longe. um cômodo da casa. Eu tô na sala e o Rossandro tá no escritório. Que emoção, que alegria grande ter vocês aqui, para que a gente possa conversar um pouco, partilhar um pouco das nossas vivências, das nossas experiências, de como a gente lida com as dores emocionais, diante de tantos desafios que a gente tem enfrentado ao longo de todo esse mais de um ano de pandemia, né, gente? Hoje eu perdi um amigo muito, muito querido, um amigo da música, né? E a cada partida de um amigo ou de um ente querido, é como se a gente voltasse para a estaca zero, a gente fica naquela, né, de se perguntar, meu Deus, até onde a gente vai, onde nós vamos parar, que doença é essa, como é que a gente faz para lidar com tudo isso, como é que fica o nosso emocional, são medos, são incertezas, são angústias, e que a gente sentiu, eu e o Rossandro, a gente conversando há uns 2 dias atrás, a gente sentiu necessidade de partilhar isso com as pessoas. E não poderíamos ter pensado em 2 pessoas mais maravilhosas e que a gente ama tanto como vocês duas. Gostaríamos de ter vários outros amigos queridos do coração aqui, mas assim, vocês duas foram as pessoas assim que a gente sabe, Rô e Dea. Como Rô e diz a Dea tem que estar com a gente aqui hoje. Rô, sempre gosta de falar assim, unidos do bem. E eu peguei pra... Unidos Pois do bem, é. verdade, Dea. Né? Adoro. Verdade, minha amiga.
Que bom Estamos aqui. tê-los. Estamos aqui, né, Pois meu é, amor? A gente realmente tem tido, nessa segunda onda, muitas perdas, muitas perdas. Hoje, um amigo muito, muito querido perdeu o irmão com 45 anos, sem verdade. comorbidade. O amigo de Janine também tinha 45 anos. A gente tem ido a velórios e é triste, você fica no carro. E a gente está aqui para falar muito mais sobre como é que a gente supera isso, como é que a gente supera nossas próprias dores, como é que cada um de nós. Dea está enfrentando um desafio agora, Rosana já enfrentou dois e por causa desses dois desafios, ter perdido dois filhos, criou um projeto de acolher pessoas. A gente já perdeu, eu e Janine, as nossas mães. Então a gente, como é que a gente lida? A gente está aqui muito mais como pessoas do que como alguém da área de saúde, é nosso testemunho de gente, de pessoa, para Isso, mostrar que todo mundo tem dor, tem angústia e tem que isso. lidar com isso, né? Verdade, verdade. Bom, meninas. E aí, Bom, meninas? pode Sejam iria. bem-vindas, sejam Primeiro, eu quero bem-vindas. agradecer. Teve uma menina aí que escreveu, a Cris, ela escreveu assim, roçando com as três princesas. Aí eu adorei, Ah, verdade, verdade. adorei. Obrigada, Cris. Bendito é ele entre as mulheres. Não, Exatamente. no ano de fazer 60 Bendito seja o anos, Rossandra entre nós três, entre três princesas é maravilhosas. verdade, no ano de fazer 60 anos, ser chamado de princesa é muito bom. Que Muito. delícia! Eu quero agradecer. Eu realmente não tem como a gente estar ligado. A gente está ligado por essa irmandade. Além de sermos irmãos, também somos pessoas que estão em busca da mesma coisa, espalharmos o bem, trazermos consolo, acolhimento aos corações, né? É verdade. A Deia, nossa, minha consteladora do coração, né? Nossa consteladora. Nossa. É, nossa consteladora do coração. Então ela Dos conhece bem, três. ela dos conhece três. bem nossos corações, né? Conhece. Perigoso, Verdade, hein? verdade. E é muito bom a gente poder abordar assim, as experiências da gente, porque eu acho que a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é que a dor dói. Nós precisamos validar a dor, né? Sim. A gente Sim. não vai colocar embaixo do tapete, a gente não vai ter que ser forte e guerreiro, a gente não tem que ser super poderoso. A gente tem nossas forças internas, mas eu acho que o primeiro passo é a gente validar a nossa dor. O que é que você acha disso aí, Dé? Acho que sim, né? Como o Rossandro falou, até vou contar já do meu caso, né? Nesse momento que eu tô falando com vocês, eu tô aqui me curando nesse processo de cura, que eu acredito na cura de um câncer de mama que eu descobri em janeiro. Tô fazendo quimioterapia. Tem dias melhores, gente, tem dias piores, mas eu acredito que eu estou passando por esse momento que é um grande desafio na minha vida, desse lugar muito luminoso aqui dentro de mim, porque eu acredito que eu tenho a força para esse destino, sabe? Deus não dá mais do que a gente consegue carregar. Então, em algum Verdade. lugar eu encontrei, sabe, só de respirar já é um alívio, porque eu tenho a respiração, eu tenho o hoje. Eu não sei o que vai ser do amanhã, mas eu tenho esse hoje. Então, caminhar nesse caminho estreito do agora é o que tem me ajudado a lidar com a minha dor, né? E com esse momento que é um desafio, sim, e que eu tô aqui vibrando nas melhores vibrações para que seja um processo de cura, né? Então, é isso, gente. É como eu encontrei, assim, de lidar com a minha respiração, com o agora, sem ficar, assim, do futuro, do que será, não sei, e sem ficar remoendo coisas do passado. Eu brinco que eu tô com cabelo, gente, porque eu uso uma touca que ainda não chegou no SUS, mas se Deus quiser, em breve todos terão oportunidade. Eu uso uma touca gelada que congela o bulbo capilar a menos 20 graus. É uma loucura, né? A gente faz um capacete de gelo assim no cabelo. E aí Ela mandou o capacete da Frozen, mandou a foto pra gente, filmou e mostrou. A Frozen chegou no cabelo de Dea, né, Dea? Claro que quando tiver a cura, elas vão todas cantar Let It Go, porque eu falo, gente, essa doença veio para me ensinar tudo que eu preciso deixar aí, coisas que eu guardava dentro de mim, que eu precisava deixar aí, e eu precisava me cuidar, olhar, eu cuido muito das pessoas, mas precisava também cuidar de mim, então trouxe tanto aprendizado já em tão pouco tempo, e uma bênção de poder viver um pouco daquilo que eu ensino para as pessoas, mas não a partir daqui, da mente, mas no meu corpo, então, desse do viver, da agora, de que a presença cura.
Então, enfim, aí tô lá com a touca da Frozen, let it go, deixando ir o que não me serve mais para ter essa leveza, poder estar até aqui tá dando risada com vocês da touca da Frozen. Mas é interessante esse depoimento. Faz um capacete de gelo na cabeça. É interessante esse depoimento, né, amor? Porque assim, Rosana fala da importância da gente acolher a dor, porque muitas vezes as pessoas querem, não sofra, não chore e tal. E a gente precisa sofrer, precisa chorar. A gente não precisa estacionar nisso, mas tem que passar por isso, né? E ao mesmo tempo, por que a gente está aqui aí, ideia passando por isso, testemunhando aqui ao vivo agora, um câncer, fazendo químio, fazendo rádio, e está aqui com a gente, o Rô que perdeu 2 filhos, enfim, os seres humanos, o sofrimento faz parte da vida, a gente não foge disso, né? A gente está aqui, as coisas acontecem e a gente vai levando do melhor jeito. Às vezes a gente consegue dar uma boa resposta à vida, às vezes a gente não consegue. Tem um lugar para todas as emoções, mas é importante lembrar que o acolhimento da dor não significa dizer, e a gente sabe disso, estacionar nela, viver essa experiência e ficar lá. Respeitar o processo, senão a gente pula etapa e tem que voltar para ela depois. Aquela pessoa que no dia do velório consola todo mundo, não chora, né, é forte e aí um mês depois cai numa depressão profunda, porque naquela hora não deixou a dor vir no momento que ela tem que falar e o corpo é uma ressonância, é uma caixinha de ressonância das emoções, né? Então, assim, a experiência, por exemplo, que Janine viveu com a mãe dela, que ela ficou cuidando da mãe, o pai tem que trabalhar, e ela, a filha mais velha fazia enfermagem, então ela ficou cuidando da mãe, né, que com 49 anos termina falecendo, 48, então, 48, né, amor? Então, assim, tem coisas, né? Eu passei por isso também com minha mãe, assim, tem as dores da vida que a gente tem e que agora, o que acontece nesse momento? A dor ganhou um contorno mais... A palavra é essa, não tem como fugir, gente, trágico. Porque, por exemplo, nós tivemos apoio, nós tivemos as pessoas que nós amamos no velório, Nós colocando a podemos mão no abraçar nosso... quem a gente ama e Abraçar, sentir a vibração de quem a gente ama no momento da exatamente. partida das pessoas que a gente mais amava na vida, né? Mas agora é tudo totalmente diferente. É como se... A sensação que eu tenho é como se, assim, a gente precisasse aprender, mesmo que na força dura, a abraçar com a alma, né? Eu me lembro de alguns dias atrás, eu perdi um grande amigo da época de colégio, de escola. Nós temos um grupo, inclusive, né, da nossa época de 8ª série, e nós temos esse grupo, nós conseguimos resgatar a maioria dos amigos, e temos esses amigos nesse grupo do WhatsApp. E eu lembro que no dia da morte desse nosso amigo Neto, todo mundo ficou completamente consternado com a morte dele. Foram poucos dias, ele contraiu Covid e 44 anos, e assim, faleceu em poucos dias. E eu lembro, no sepultamento dele, a vontade que a gente tinha de poder abraçar as pessoas ali que a gente ama, os nossos amigos que a gente ama, a esposa dele, uma grande amiga minha que é cunhada dele, Flavinha, a vontade de abraçar as pessoas ali presentes, o irmão, enfim, a família, e a gente não poder dar esse abraço e nem sequer poder chegar tão perto, né? Um sepultamento que além de trazer todas as dores que a própria morte já traz, todo o sentimento de saudade, de angústia, de desamparo, a gente ainda teve que aprender a lidar ali com aquela circunstância de não poder abraçar os nossos amigos para podermos respeitar o distanciamento social e evitar mais e mais casos da doença, né? Então, isso, assim, gente, para mim, tem hora que realmente dá um boom na minha cabeça, que eu preciso parar ali, eu entro em prece, em oração, em vibração, me sento aqui na sala, a gente tem um Espírito Santo aqui, a gente tem uma imagem de Nossa Senhora, a gente senta, lê a Bíblia, lê o Evangelho, pega um livro ali, lê uma reflexão, pensa um pouco, reza o terço, a gente tenta ali se conectar com Deus para poder voltar ao eixo, porque não é fácil, né? Não tem sido fácil, assim, é uma dor com formato diferente que a gente está aprendendo a lidar porque a gente não tem aquele calor do abraço que a gente pode dar em alguém ou receber de alguém quando a gente está no momento de sofrimento. Eu tenho visto muita gente aqui comentando que tem se sentido só, desamparada, sem ninguém. A gente tem visto aqui muito... Eu tenho visto aqui nos comentários, não sei se vocês estão acompanhando aqui, né? E, enfim, a gente fica nessa, né?
Isso é nessa angústia, né? uma forma de mostrar que a gente, que é muito natural, eu sempre tenho dito, é muito normal estar normal em tempos de anormalidade, né? É muito normal que a gente se sinta mal, que a gente, às vezes, está tudo bem, assim, você está bem, você não está com problema financeiro, a família está toda bem, boa, mas com o mínimo de compaixão e empatia que a gente tem pela humanidade, às vezes a gente olha e pensa, tem tanta gente sofrendo agora. Isso está mais evidente, está mais, digamos assim, óbvio, ficou muito mais à flor da pele a dor humana, que sempre existiu, mas em eventos de crise como esse, ela vem muito à tona, né, Rô? E assim, Rô tem uma É, experiência, a Dea tem outra, a Janine tem outra, como é que vocês veem? eu acho que eu vejo assim, tanto para quando eu vivi com a morte dos meus filhos, como hoje a gente está passando na pandemia, como há 3 anos a gente fundou o projeto antes da pandemia, eu acho Isso. que a dor nos dá um retrato da nossa vulnerabilidade. E Uhum, eu acredito que às vezes a gente foi criado de uma forma que a gente não gosta de ver que a gente é vulnerável, porque a gente encara a vulnerabilidade como uma fraqueza. uhum, E eu acho que a dor, ela traz essa possibilidade de você perceber que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, é uma realidade humana. Porque assim, Isso. né? Nós estamos aqui e partimos. uhum. Isso. O dedo É, estalando, 5 dedos estalando, você tem um infarto, parte agora, né? isso. Então, eu acho que essa fragilidade vai trazer a gente para aquilo que a Déia falou, da necessidade de viver o hoje. Porque quando a gente se aproxima numa pandemia, porque veja, o que a gente está vivendo na pandemia é a mesma realidade que a gente vivia antes, só que agora ela está superdimensionada. Qual era a realidade que a gente vivia antes? Que a gente vai morrer. Antes da Uhum. pandemia a gente já ia morrer. Só que agora isso ativou porque são milhares, milhões de famílias em luto. Mas na verdade a gente está vivendo aquela mesma realidade, né? Então eu quero somar isso do presente, mas também com o que a Jan falou, que eu acho que é o seguinte, Janine, a gente tem falado isso muito no projeto, que é a questão da gente reconfigurar, redesenhar a forma como a gente ama. Porque eu acho que agora a gente tem essa percepção. Algumas Verdade, Rô. pessoas têm dito, poxa, eu não consegui me despedir, e agora? Eu tenho até aconselhado para as pessoas, até esse fim de semana, uma pessoa de Nova York vai fazer isso. Eu falei, crie uma cerimônia. Uma cerimônia para você Isso. fazer um fechamento, né? Eu até falei para Aham. ela, em Nova York, pegue um barquinho, alguma coisinha, coloque no rio, né? Chama os amigos, assim, que é 2 ou 3, porque não pode muita gente, mas de repente Isso. vocês podem fazer ali uma oração. Então, cria algo para fazer esse fechamento. Mas a gente precisa começar a ter certeza no coração que essa relação é muito maior do que Muito além. com o corpo. Então a É gente verdade. ama aquela figura que tem um corpo, mas a gente ama a alma. Então acho que nesse momento a gente precisa olhar no Zoom, ou então para alguém que partiu, ou no FaceTime, como a gente está fazendo aqui, no Instagram, olhar e perceber que essa irradiação que a gente emana um para o outro, ela é tão real como um abraço. O abraço é mais Verdade. gostoso, porque a gente sente o cheiro, sente a É. pele, mas é tão real quanto. Então, para mim, é um processo de nos despertar para essa realidade que o amor é algo muito mais extenso, Muito muito maior. maior do Verdade. que se apresentava ser. Então, eu A acho que é gente uma abraça grande com a chance. alma, né, Rô? A Abraça com gente a abraça alma. com a alma, né? Com a alma. E a gente não pode esquecer que os momentos que a gente viveu com aquela pessoa, né, são eternos, estão eternizados na mente, no coração, e aquelas lembranças vão perdurar por toda a nossa trajetória de vida, e é o que também nos faz confortar a alma, né? As lembranças são muito importantes quando a gente estiver nesse momento de mais dor, de mais sofrimento, né? As boas lembranças. E eu acho também ampliar a sensibilidade, porque quando a gente amplia a sensibilidade, ampliar a sensibilidade, que a gente poderia dizer com um pouco de silêncio, acalmar um pouco a mente, para a gente não se Isso, entregar no desespero, e a gente começar a perceber que a gente com essa sensibilidade mais expandida, eu chamo de órbita, né? A gente começa a sentir que esse amor, ele transita, ele habita nessa órbita da gente. Então, se a gente começa a perceber que esse amor nunca se distancia, a gente sente a presença do pai, da mãe,
mãe, do filho, o tempo inteiro, porque esse amor vai nos alimentando, nos retroalimenta para a gente poder ter força para amanhã. Amanhã é viver o que a vida tem para nos oferecer. Então, eu acho que a gente Verdade. precisa ampliar essa sensibilidade para perceber que esse outro não foi para tão longe. A alma não necessariamente quer dizer que foi para muito longe, é que a gente tem umas ideias assim que a gente criou, mas na É, verdade essa relação de amor que a gente tem com o outro, ela é muito próxima, ela está em É. nós. Nós precisamos começar a Enquanto, reconhecer. enquanto essa capacidade não vem, né, que às vezes a gente no fundo sabe que de fato a gente é eterno, cada um na sua visão do sagrado que cada um aqui tem, mas às vezes enquanto essa percepção não chega para a gente, é sempre bom lembrar que essa morte, essa despedida temporária física de alguém que a gente ama, é apenas um capítulo num livro cheio de capítulos, né? E que muitas vezes, às vezes você está sentindo falta da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, mas a gente viveu tanto tempo com essas pessoas, elas estão tão inscritas, não no nosso DNA, mas também na nossa alma, na nossa memória, que qualquer um de nós aqui, eu, por exemplo, eu e Janine, que a gente não tem mais a nossa mãe fisicamente presente, só basta a gente fechar os olhos e imaginar um problema atual que a gente sabe o que é que elas diriam. Porque a gente sabe qual é a visão de mundo delas, a gente sabe como é que elas pensam, como é o legado que elas deixaram para a gente em termos de valores. Então, é sempre bom lembrar que existe um livro inteiro, nunca olha somente para a fotografia. A gente valida a fotografia do momento da despedida, tem que validar, tem que sofrer, mas existe um filme inteiro que foi vivido e que continuará sendo vivido. Houve apenas um intervalo para a continuação da série que vai acontecer depois, no segundo episódio da existência. E é essa esperança, essa certeza, que faz com que a gente possa, nos momentos em que a saudade bate mais forte, né? Que a gente possa, então, pela memória, né? Às vezes eu lembro Janine falando assim para mim, que logo no começo, ela ficava olhando a fotografia da mãe, porque ela tinha muito medo de esquecer como era o rosto dela, né? E aí chega um ponto que você pensa assim, mesmo que eu esqueça o rosto, especificamente os traços de forma mais fina, como era, mas eu nunca vou esquecer dos valores. Ela nunca vai esquecer, por exemplo, que ela ainda tem essa mania, tá, gente? De durante o almoço ou o jantar ficar atendendo o telefone. E uma vez a mãe dela pegou uma havaiana. foi. Senta! Não sentei, desobedeci, levei chinelada. Só a mãe pode, porque eu não posso, obviamente. Só a mãe pode fazer isso. Então, lembra-se dessas lições, né? A gente lembra das coisas São essas engraçadas e coisas que divertidas. ficam, é verdade. As experiências, as vivências, né? Eu olho para a foto dela, tem uma foto linda dela aqui no nosso apartamento, num cantinho que a gente tem de umas fotos aqui em casa, e eu olho para ela, né? Assim, o Rossandro falou que eu tinha muito medo de fechar os olhos e não conseguir enxergar as feições dela com a riqueza de detalhes. Esse era o meu maior medo logo quando minha mãe faleceu. E eu olhava para a foto dela e fechava os olhos para escutar a voz dela, porque eu não podia perder de vista nem as expressões do rosto, nem a voz dela. Aquilo me trouxe pânico durante anos e anos da minha vida, né? E aí, lógico que eu fui trabalhando isso, fui trabalhando também em terapia, a figura de mainha, que vai muito além disso, né? Mas eu olho para a foto dela e eu vejo a força que ela tem em mim todos os dias. Eu Em vejo, você. eu enxergo e eu sinto a força que ela tem em mim todos os dias da minha vida. E isso, a passagem dela para o plano espiritual não vai apagar, né? Forma. A morte física não vai apagar isso jamais de mim, né? Eu acho que é o que de mais forte fica, e não vai embora nunca, Até apesar porque das dores, né, Dea? é tão bonito quando você falou em mim. Nós somos os nossos pais. Somos 50 Uhum. Verdade, Dea. pai, então é em mim mesmo, né? É em mim. É isso mesmo, muito lindo. Nós somos eles. Nós somos o resultado de todos que vieram antes e que um homem e uma mulher muito comuns se uniram, tiveram filhos, passaram a vida adiante. Outro homem e uma mulher, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. E você só está aqui porque todas essas pessoas se uniram no amor e passaram a vida adiante. Então, você Verdade. paz, você sabe? Então, eles vivem. E é muito linda essa... Quando você falou em mim, me emocionei, assim. Oh, Dea, mas essa força dela em mim, que inclusive eu reconheci mais forte do que nunca depois que eu constelei com você. Você sabe disso, né? Minha amiga Nerô estava comigo, a gente foi um momento assim único nas nossas vidas.
E essa força de manhã em mim foi muito assim, foi validada mais do que nunca no momento da constelação, né? Onde eu pude entender realmente a força dela na íntegra dentro de mim, né? Inclusive, quem está aqui na live é Suzy, minha amiga Suzy Suzana, que cuidou de manhã muito tempo. Suzy, minha amiga médica, querida do coração e amiga pessoal, assim, amiga irmã do coração, que cuidou da minha mãe. Ela estava falando aqui que ela era minha fã número 1 e que mãe era minha fã número 1 e eu sou fã da minha mãe número 1 para o resto da minha vida. Vocês sabem que eu era cliente da mãe de Janine. A mãe de Janine tinha uma loja de perfumes, ela fabricava perfumes. E antes de eu conhecer Janine, eu era cliente dela, né? E eu lembro demais, toda vez que ia lá, ela fazia, eu tenho uma filha que é cantora. É uma filha cantora, ela, você não conhece não? Não conheço, é a Janine e tal. E um dia a Janine entrou, né? E Janine ainda hoje tem essa carinha de menininha. Imagina na época, quando ela entrou na loja, eu olhei assim, ela tem 12 anos de idade, né? E assim, nunca imaginei. E você sabe que a minha mãe e a mãe de Janine tiveram câncer no mesmo ano. Assim, mesmo, uma das médicas que acompanhou, Jalanza, que é inclusive prima de Janine, da mãe de Janine, era também médica da minha mãe. E assim, a gente viveu essas experiências. E aí, muito depois, assim, um ano depois que a mãe de Janine morreu, foi que eu a conheci, né? E aí eu dizia para ela, eu era cliente da sua mãe. Ela achava assim, tipo, isso é conversa de quem quer conquistar, né? Assim vai, assim foi, a gente terminou começando a namorar, até que um dia ela achou na casa do pai dela em cima, tem como se fosse um sótão, e tinha coisas da loja. Aí tinha lá um cadernetinha de cliente. Aí tinha lá, Rossandro, filho de Adelma. Cliente, tá vendo aí? A palma! Ela era fã número 1 mesmo, era fã número 1 de Janine, e aí passou o bastão para mim agora, com respeito a meu sogrão, que é o pai dela, né? Então, assim, ou seja, a gente pode aqui falar de saudade e ao mesmo tempo rir. A gente entende, por exemplo, que nem todo mundo está nesse padrão, tem gente que ainda está sofrendo muito. Não existe um padrão, a gente não pode se comparar para não se sentir mais incapaz ou menos capaz. Cada um vive do seu jeito, mas nós temos um compromisso com a vida, né? Como a Dea diz, com aqui, com agora, né, Rô? Né, amor? A gente viver essa experiência de... Eu tô bem morrodeia, tá vendo? Morrodeia. Morrodeia. Uma experiência de aqui e agora para não ficar tão somente preso à dor, que também faz parte da vida. E olha, eu estava pensando aqui, a Rita de Castro escreveu isso, né? Dormi hoje à tarde, acordei e me deu um desespero porque meus pais não estão mais aqui. E aí eu fiquei pensando nisso que a Janine falou, porque é exatamente o que eu digo no projeto. Eu acho que isso é um extremo consolo. Metade da gente é o DNA do nosso pai e metade é o DNA da nossa mãe. Então, para mim, eu penso que o maior consolo para você continuar bem depois dos seus pais partirem. No meu caso, meu pai partiu. Minha mãe não. Minha mãe está aqui. Fã número 1 de Rossandro, coisa né? mais assistindo a live. É, demais. Coisa mais linda. Sou fã dela. Ela é linda. Quando meu pai partiu, eu vivi um evento muito interessante. Meu pai, a esposa dele não se sentia confortável de pegar avião, então meu pai nunca veio me visitar nos Estados Unidos. Sempre eu que ia ao Brasil e visitava meu pai. Então ficou sempre aquela coisa assim, poxa, queria tanto que ele tivesse vindo, mas ele nunca veio. E quando meu pai faleceu, eu senti como se fosse uma liberdade, porque agora ele podia vir a qualquer hora. Sabe, parece que abriu um horizonte. E eu pensei, a forma mais eficaz da gente viver esse momento, pai, primeiro, né, eu ajudando você a ficar bem. Então, eu passei 10 meses que não foram programados, mas quando chegou no 10º mês, eu senti que eu comecei a esquecer. Mas eu passei 10 meses, assim, conversando com ele. Pai, você faleceu, viu? Ó, fique bem, nós estamos aqui bem, viu, pai? Meu pai morreu de um ataque cardíaco, a gente ficou preocupado. Será que meu pai entendeu que ele morreu? Aí a gente conversava com ele e eu falava para minha irmã, não peça nada, papai, não peça. Deixe ele ficar lá na dele, não fica pedindo nada aí, não. E aí a gente foi nessa sensação de, pai, vai arrumando uma casa aí, bote ar-condicionado, que eu já estou acostumada, eu quero morar no ar-condicionado. E a gente ia rindo, eu falava isso para meus sobrinhos. Então eu fui lidando com isso de uma forma assim, agora, pai, a gente está mais perto ainda, porque não tem mais o avião. Né? Você pode vir me visitar quantas vezes você quiser. E fui, sabe, você vai incorporando isso em você e você vai aliviando. E aí eu pensei, a melhor forma de eu honrar ser filha de meu pai
é ser cidadão que meu pai espera, né? Meu pai gastou a vida dele dando o melhor dele para a gente, né? Não só meu pai, como meus avós, minha mãe, né? Mas meu pai no sentido que partiu. E a melhor forma de honrar meu pai era eu ser feliz, porque meu pai, Ave Maria, se meu pai percebesse que a gente não seria feliz porque ele partiu, ele ia dar uma bronca na gente, né? Porque meu pai era super positivo. Meu pai dizia que nada, esquece, vai em frente, segue sua missão, né? Meu pai era bem assim. Meu pai sempre falava isso. Ah, eu tô pronto se tiver que morrer. Não porque meu pai não amasse a vida, porque meu pai achava que a morte era um processo da natureza. Então, até hoje eu digo isso. A morte é o fechamento do ciclo dessa fase na matéria. É o processo da natureza. A gente vai fecundar, né? Gestar, nascer e morrer. Então, essa naturalidade, você pode, que está nos assistindo, começar a incorporar isso para você, no sentido assim, a morte não é um castigo, a morte faz parte da vida, né? A beleza da vida, ela existe porque a gente sabe que vai morrer. Então, a gente tem muita vontade de viver, porque a gente tem medo disso acabar, mas eu acho que é muito importante a gente entrar nesse lugar que honrar nossos pais ou nossos filhos, porque eu pensei a mesma coisa quando meus filhos morreram. Eu não posso tornar isso um não aproveitamento. Eu tenho que aproveitar desse despertar que a dor da partida dos meus filhos está causando em mim e tornar isso algo melhor para mim. E aí a gente chama lá no projeto de Aprendendo com a Dor e o pessoal fala, como assim, Rosana, aprender? Não estou aprendendo nada com a partida do meu amado. Aí eu falo, a gente não está ganhando uma vantagem porque eles partiram, mas a gente está aprendendo com a morte a lidar com a vida. A gente está aprendendo a ser resiliente, a gente está aprendendo a ter, assim, confiança, né? A gente vai tocando em várias habilidades que nos tornam pessoas mais maduras, né? Pessoas mais preparadas para os desafios que a vida promove. Então, sim, eu acho que a dor, ela transforma muitas coisas na gente, né? Nós nunca mais somos os mesmos. E graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente olha para isso assim, e eu acho que é claro que as pessoas ficam sempre chateadas quando a gente diz, e a gente também fica, né, quando a pessoa assim, a gente aprende com a dor. Quando a gente diz isso, não é porque a gente está dizendo que só se aprende com a dor, mas inegavelmente, no capítulo da existência, as provas das dores são as que mais marcam a gente, né? Então, se a dor por si só já tem um certo desconforto, por que desperdiçar o caráter pedagógico da vida que ela oferece naquele momento? Eu lembro que quando minha mãe morreu, eu tinha que viajar no outro dia para Portugal fazer palestra. Claro que eu não fui, né? Não estava com condição de ir. Mesmo que tivesse, não tinha sentido eu ir. E mais uma semana depois eu fiz uma palestra em nome dela, que era Não Existe Adeus, Somente Até Logo. Essa palestra está no YouTube, né? E eu lembro que mais ou menos uns 15 dias depois eu estava voltando com o Janine do aeroporto e eu estava passando pelos canaviais de Pernambuco, Paraíba, né? E tinha um sol muito bonito penetrando os canaviais e tem uma música tocando e eu comecei a cantar. A Jana olhou pra mim, eu disse assim, você deve estar achando que eu sou frio, né? Porque eu tô assim tão alegre hoje, 15 dias depois que minha mãe morreu. Aí Janine disse assim pra mim, não, eu tenho absoluta convicção de que você tem uma absoluta convicção de que ela não morreu. É por isso que você está cantando. Eu lembro demais que ela disse isso. E eu lembro quando surgiu o primeiro convite para ir lá na Fátima Bernardes, e eu pensando assim, mãe, queria tanto que você estivesse aqui para ver esse momento e tal. E Janine chegou em casa, eu estava ao choro, aos prantos, porque eu tinha feito um evangelho lá, e eu tinha pela primeira vez aberto uma caixinha de coisas dela, né? Tem artigos, livros, e algumas joias que ela tinha um anel muito, que ela gostava demais desse anel. E eu fiquei perguntando, mas justamente esse que você mais gostava, que você sempre tinha o maior cuidado com ele, não está aqui, sumiu. E quando a gente chega no aeroporto em João Pessoa para pegar o voo, aparece uma pessoa e faz, Sandro, Janine, que legal, vocês estão indo pro Rio, estamos. E aí eu e Janine entra no aeroporto, né, amor, tu lembra? Aí Isso foi o primeiro programa de Fátima. Primeiro programa de Fátima, eu fiz, quem é essa pessoa? Aí e a gente ficou o voo todo, meu Deus. Quem é essa pessoa? Mas aí a Deus, gente fazia assim, é alguém muito conhecido, é alguém conhecido demais, mas eu não lembro. Aí quando a gente chegou no Rio, que ela foi pegar a mala, ela fez, tudo bom, Rossandra? Aí, ó, lembra de mim, Val? Aí a gente, eita, Val, amiga de mãe, morava lá perto de mãe. Ela disse assim, você sabe que eu fiquei perguntando, entenda. Segunda-feira eu faço um evangelho e pergunto à minha mãe, que não estava mais aqui, onde é que está o anel? Aí a gente vai para o aeroporto na quinta-feira, pega o voo com essa pessoa chega no aeroporto e diz assim,
Eu tive com sua mãe 5 dias antes dela morrer. Ela disse que estava cansada, né? Porque ela morreu com fibrose pulmonar, então você fica sem respirar, coisa que as pessoas com Covid ficam assim também. E ela disse assim, mas eu estou muito com sentimento de dever cumprido com meus filhos, enfim. E eu queria te dar esse anel. Aí ela me mostrou o anel no aeroporto. Ela estava com o Ela anel. estava com o anel. Era Aí até uma tipo ali, minha mãe né? dizendo, Era eu tô até uma ali vendo, falando, criatura. olha, meu filho, eu tô com Eu tô você. vendo. Nem precisei pegar avião, Eu tô como diz vendo. Rosana Não... Companhia. Nem precisei pegar avião, Isso. né? Então a gente tem que ter É. essa convicção, cada um do seu jeito, respeitando quem pensa diferente, mas a certeza de que há uma eternidade muito forte em nós, né? Há uma E eu eternidade que nos acho, caracteriza. Rossandro, que a gente pensar em eternidade, eu não vejo contexto religioso nisso. Nenhum. Sim, com certeza. Nenhum. Com Né? certeza. Assim, eu acho que em qualquer circunstância que você escolha, isso se encaixa. Né? Uhum. E eu me lembro uma vez a gente atendendo uma pessoa que se apresentou como agnóstica dentro do projeto, e ela falou, poxa, para mim fica muito mais complicado eu me sentir assim, acolhida, amenizada, porque eu não acredito em nada. Aí eu disse para ela, mas você não precisa acreditar em nada. Você fecha os olhos agora e pense em sua mãe. Pense nesse minuto. Agora, abrace sua mãe. Diga a ela o quanto você a ama. E agora abre os olhos e me diga se sua mãe não está aí. E aí ela começou a chorar. Porque, claro, você não precisa acreditar em nada. Só fecha os olhos, né? E faça o Isso, exercício. Uhum. A sua mãe, isso. seu pai, seu filho, seu esposo, eles estão aí. Toda vez que você pensa neles, seu corpo arrepia, você sente aquela coisa maravilhosa. Então, Verdade. essa conexão que a gente tem com o amado, não interessa o nome que dá, se é eternidade, se é depois. Não, mas tá aqui, né? Tá na gente todas as vezes, né? Tanto que muitas vezes as pessoas falam, eu fico com cenas muito dramáticas. Algumas pessoas têm escrito por causa do Covid, não poder abrir o caixão, coisa e tal. Daí eu falo para a pessoa, pense na melhor cena com o seu parente, né? Eu Isso, vivi isso, meu filho se isso. afogou, então fui eu que tirei ele da piscina, foi muito dramático para mim. Eu fiquei com aquela cena um tempo, né? E aí eu comecei a sobrepor uma cena, meu filho vindo, correndo com os bracinhos, né? Porque ele tinha 1 ano e 8 meses quando ele faleceu. E ele gritava assim, mami, mami, vinha correndo abraçar. E aí eu peguei aquela cena e toda vez que eu pensava nele naquela condição de afogamento, eu punha essa cena. Então, toda vez que você pensar que seu parente foi e você não pôde ir no enterro, que você não pôde despedir, pense numa cena dele chegando em casa, dele te dando aquele abraço, né? De vocês dando muita risada naquele filme lá, comendo pipoca, e vocês fazendo alguma Isso. coisa. E você começa a perceber que você tem muita coisa gravada dentro de você, que isso é eterno. Eterno. As lembranças que Eterno. ficam, né, Rô? Eterno. Verdade, verdade. Uhum. Eterno. Então, eu acho que a gente pode se acalentar o resto da nossa vida, porque são tantas coisas que você tem dentro de você que te alimentam um amor tão grande que você vai ter o resto da vida como se alimentar, né? Então, para mim, o período que eu fiquei com meus filhos foi, se for contar, foi pequeno, né? Mas eu digo, foi intenso como uma gota, né? Uma gota assim que cai num oceano e transforma completamente a cor daquele oceano. Então, eu acho que o amor não precisa ter muito tempo, pouco tempo, ser grandão, pequeno. O amor é o amor. Então, isso é intenso em nós, né? Então, eu acho que quando a gente se entrega para esse intenso, é eterno dentro de nós. Então, aí eu acho que é lindo. E É assim lindo. E assim me vem uma frase que a gente fala bastante também na constelação, que é eu te honro na vida, né? Eu te honro fazendo algo de bom com a minha vida. Isso, Exatamente. Dea. É. Exatamente. Esse presente de olhar e perceber a nossa vitória como sendo a vitória deles, né? Isso! Nós somos a ponta de um iceberg e por trás de nós tem uma força imensa de amor. Cada conquista, né? Eu sei que no dia que Janine casou, ela queria que a mãe tivesse entrado lá, mas ela entrou através de Janine, né? Eu sei que eu queria que minha mãe estivesse, meu pai estivesse em cada conquista que acontece com minha vida, mas eles estão.
né? Porque mesmo que você seja adotado por alguém, você faz parte dessa, você entrou nessa constelação de amores, você está lá, você se inscreveu de outro modo na gama de afetos e as pessoas estão honrando, né? Às vezes a gente tem até culpa de ser feliz quando alguém que a gente ama não está aqui, como se a pessoa estivesse em sofrimento ou sendo punida por não estar aqui, né? Tá E não, vibrando. está vibrando. Vibrando. E nós continuamos isso. E como Rosana falou aí, ser a pessoa ética, ser a pessoa que meu pai queria que eu fosse, essas pessoas, né, que vieram para a gente, sempre digo assim, esses pais que abrem a picada para a gente passar em estrada asfaltada, não dá para reclamar porque tem um buraco depois, né, gente? Vamos ser justos com a vida. Então, assim, esse movimento hoje, eu sei que tem gente aqui, a gente tá vendo aí depoimento de tantas pessoas, várias pessoas perdendo pessoas. Eu vi uma pessoa aí falando de uma pessoa médica da linha de frente, muito querida, que morreu. Quantas pessoas, né, que a gente conhece, assim, numa intensidade tão grande. Mas lembrar, sim, que na vida, todos os eventos de dores e todos os desafios civilizatórios que nós passamos, nós superamos. Todos. Não teve um. A gripe espanhola, a peste negra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós superamos, a humanidade supera, a gente continua, porque essa constelação de afetos e de amores continua rodando, o sistema continua funcionando. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, sabendo que tem horas que vai ser difícil, que não vai ter ninguém perto, porque mesmo na época em que a gente tinha os amigos para ir para o velório, abraçar, tocar, botar a mão no ombro, dizer eu tô com você, tinha um momento que a gente ia sozinho pro nosso quarto, né? Esse momento ele foi antecipado agora. Amor, se tu puder dar uma segurada nesse projeto Acolher Perdas de Luto aqui, ó, que Georgia Carneiro colocou, porque o pessoal tá perguntando, aí tu fixa Eu na vou tela. fixar aqui, isso. Pronto. Então, tem sempre esse momento, que digamos que esse momento de ir pro quarto e ficar sozinho, ele agora é mais intenso por causa da pandemia, que a gente não pode estar junto, mas continua sendo algo na nossa vida que é uma experiência que cada um tem que passar, mas também tem a experiência de reencontrar, de reconectar. Por enquanto, tá sim, virtual, essas 4 telinhas, né, com essas duas paulistas com 2 paraibanos. Então, assim, mas... Tá no Brasil, o Rô tá lá e nos Estados Unidos. Exatamente. Então, a gente vive esse universo todo, mas a gente tem aí 11 minutos, vou deixar para vocês falarem aí, para a gente dando Mas sabe o que eu nossos penso também, fechamentos. Rossandro? Eu penso que a gente tem algo muito especial nesse momento, que é a gente estar juntos. Por exemplo, como nós estamos juntos, como todo mundo que está aí escrevendo está junto aqui com a gente, né? É uma Tem aí sintonia. 1.300 pessoas juntos. Então, esses juntos nos dá essa sensação que a gente não está atravessando esse deserto sozinho, a gente não está passando por essa pandemia sozinho. A gente Isso. não tá, a gente está vivendo ou com profissionais competentes, ou a gente está vivendo com amigos fabulosos, ou a gente está vivendo com parentes que, nossa, vão ali, põe a comida ali na porta, é tão gostoso, né? Quando a pessoa está com Covid, recebe a comidinha ali na porta. Então, a gente está convivendo com a solidariedade, quem está doando alguma coisa agora, né? Doando, abrindo, fazendo um negócio, entregando marmita, que seja, o que for, porque a fome chegou também para muita gente. Então, assim, eu acho que esse é o momento que a gente poderia olhar para a família universal. Talvez agora está sendo ativada em nós essa irmandade, né? Quando eu falei da live lá no meu story, eu coloquei, vou ter live com meus irmãos, porque são irmãos, a gente se considera irmãos de coração, irmãos de desejo, de querer bem. Então, eu acho que esse irmão está expandindo, porque hoje a gente está podendo entender que juntos a gente vai suportar isso de uma forma muito mais leve do que se cada um tiver sozinho, né? É linda essa questão da constelação universal, né? Dé, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu achei muito lindo isso de Rosana falar sobre... Eu entendo nós todos exatamente assim, Rosana, como irmãos, como uma grande constelação. A ideia, fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque achei lindo isso que Rô falou, lindo. Vocês estão me ouvindo? Porque tem gente que estava falando que meu áudio estava ruim. Tava com um probleminha. Tá cortando o teu áudio, Dé. Tá cortando. Tá cortando ainda? Mas não, ele corta de vez em quando você começa a falar. Tá, bom, vou seguir assim. Vamos. Eu acho que sim, que estamos todos interligados, como numa grande teia da vida. E nós estamos sempre afetando a trama e também somos sempre afetados por ela.
E eu acho que isso é o que a pandemia veio nos mostrar, entre N outras coisas, né? Como o Sandro sempre fala, estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco, né? Verdade. Porque os destinos são coletivos, que é o que a gente acredita na constelação, mas as consequências são individuais para cada um, né? Então, cada um passando da forma... Tem pessoas passando fome, tem pessoas que perderam que perderam mãe, pai, primo, enfim, pessoas queridas. Tem as pessoas da linha de frente. E eu queria falar uma coisa sobre as pessoas da linha de frente, porque aqui no Einstein tiraram todo o setor de oncologia e reverteu para Covid. Então, eu tive que fazer as quimioterapias num corredor, com uma cortininha, numa sala de recuperação, porque não tem mais lugar para ninguém. E a dor das enfermeiras, gente, eu queria muito que todos nós vibrássemos todo o nosso amor, toda a nossa luz para essas pessoas que realmente tem pessoas sofrendo muito, que estão há um ano sem tirar férias, sem poder estar junto da família, que quando está junto do filho tem medo de abraçar o próprio filho porque passou o dia inteiro cheio de pessoas. Tem pessoas, Rossandro, que elas me relataram que assim, tinham 6 médicos que estavam sendo monitorados, que estavam com tendências de suicídio mesmo, de querer tirar a própria vida porque não aguentavam mais. É muita dor, muito sofrimento que eles estão passando. Então, se a gente pudesse realmente colocar essas pessoas, as enfermeiras, quem está na linha de frente nas nossas orações, mandar luz, 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 porque para essas pessoas são os super-heróis do hoje, sabe? É verdade, verdade. Com certeza, um desafio. Quem está ali na ala da oncologia e ver a dor a dor das pessoas do hospital, das enfermeiras ali naquele corredor. Então, é o que eu peço para quem puder e quem quiser, claro, de acordo com a sua crença. Gente, só para as pessoas que estão perguntando aí, essa live vai ficar salva no Instagram de Janine, que é Vai quem está ficar fazendo salva a no meu live. Instagram, tá, gente? Então, se você quiser, depois você vai lá, segue ela. E você pode pegar essa live e encaminhar para pessoas que você sabe que precisam ouvir isso que a gente está falando aqui. Isso, Encaminha. inclusive agora pode fazer isso também. Tem um aviãozinho porque mesmo aqui, quando gente, é só terminar, encaminhar. a gente vai terminar agora, né, amor? Tem Oi? 4 minutinhos aí para terminar, ó. Mas a gente começou de 6h05. Ah, é Começamos verdade, de 6h05. A gente tem, na verdade, tem 10 minutos. Temos 10 minutos. Verdade. Eu fiquei pensando assim também, né? Todo mundo que assistir essa live, mesmo que esteja ao vivo ou não, que as pessoas sintam no seu coração que a gente está junto. Ou porque vocês podem ser acolhidos no projeto, ou porque vocês podem ser acolhidos com as vibrações que a gente emana. Essa vibração de amor, esse desejo de que as pessoas fiquem bem, né? Como o Janine falou, que ela senta, olha para Nossa Senhora, faz o Evangelho, lê a Bíblia, né? Eu todo dia acordo e penso isso, essa chance de estar viva e poder estar vivendo esse momento, e que esse momento eu possa aprender com ele, mas que eu possa ser útil para outras pessoas também, como as pessoas também estão sendo úteis para que eu também cresça, né? Porque nós estamos nos ajudando o tempo todo, um ao outro, né? Um ajudando o outro. Então, que você entre nessa corrente. Se você quer se sentir fortalecido, entre nessa corrente de solidariedade proposta pelas próprias pessoas que estão querendo viver isso, né? E não olhe, porque às vezes eu penso, as pessoas olham muito para o noticiário, gera muito mais pânico. Olhe para essas coisas, procure lives como essa e como outras que vão te encorajar, que vão te dar vontade de conseguir lidar com isso, né? Faça esse tipo de escolha, porque o ambiente que você escolher vai fazer a diferença de como você vai passar esse momento. Então, escolha as pessoas, os ambientes, né, como você vai viver isso. Que eu acho que isso ajuda muito. E gratidão ao casal maravilhoso, Cleide. A minha amiga Déia, fantástica. E que a gente também está enviando todo o amor para você também, Déia, porque no corredor, minha filha, em cima do cabide, você vai sair dessa, meu amor, de qualquer jeito. Então, de qualquer jeito. Com toda certeza. Com toda você certeza. é o máximo. Então, o que está reservado é muita coisa boa. O presidente lá do Einstein estava fazendo um apelo, porque realmente, gente, por favor, não, quem puder, fique em casa, não saiam na rua, porque até pacientes que estão com câncer, daqui a pouco, se continuar assim, não vai ter onde pôr. Eu estou fazendo a quimioterapia no meio de um corredor, gente, porque não tem mais quarto.
Comecei tudo bonito no quarto lá, agora estou no corredor, mas vou sair dessa. É verdade. Com toda certeza. Então, assim, quem puder, por favor, se cuide, fique em É. casa se puder. Não vai fazer a festa de aniversário do filho, faz depois. O tempo é só uma ilusão de qualquer forma. O que é o tempo? Espera um pouco. Isso. Uhum. E tem tantos aniversários interessantes, incríveis acontecendo, sabe? Dea, Rô, Rossandro. Por exemplo, a pessoa encomenda, faz uma mesa linda, com todo o amor do mundo, prepara aquele bolo, faz a chamada de vídeo. Coloca ali o celular no cantinho e chama algumas pessoas, ou o computador mesmo, um notebook. Coloca ali as pessoas que ama junto ali, né? E as pessoas cantam parabéns à distância, mas você recebe as vibrações de amor ali dos seus familiares, dos seus amigos mais próximos, para celebrar a vida de alguém, para celebrar a sua vida. Então, hoje a gente está buscando essas maneiras de nos conectarmos, né? Através da internet. A internet tem trazido esse bálsamo para a gente poder olhar no olho, embora a gente não possa se ver pessoalmente, mas olhar no olho ali através de uma tela, de celular, de computador, se conectar com o outro, vibrar pela alegria do outro, um aniversário, uma comemoração, de uma maneira segura, mas ao mesmo tempo podendo celebrar com a outra pessoa que está ali do outro lado da tela e que é importante para você. Então são maneiras e mais maneiras que a gente vai encontrando aí no meio do caminho para amenizar um pouco essas dores, para continuarmos conectados com as pessoas que a gente ama, né? A oração também, eu acho que é extremamente importante a gente buscar no nosso dia a dia, tirar um tempinho, eu até falei isso há alguns dias atrás nos stories, tirar um tempinho, sabe? Eu sei que tem muita gente em profundo sofrimento pela perda de alguém, pela perda de pessoas queridas, e que eu sei que muitas vezes a pessoa não tem nem forças para rezar, para elevar os pensamentos ali ao alto. Deus entende isso. Deus é amor, Deus é misericórdia infinita, então Deus entende isso. Mas se você no seu coração puder tirar um tempinho do seu dia para se conectar com Deus, seja qual for a sua religião, se você não tem uma religião, eu acredito em Deus. Não tenho religião, mas eu acredito em Deus, acredito em uma força maior. Procura no seu dia a dia se conectar, sabe, com o alto, com as forças do alto, para que você possa, para que nós possamos no nosso dia a dia, sabe, respirar e encarar esses dias desafiadores que a gente tem vivido ao longo desse 1 ano e pouco, né, que a gente tem vivido. Acho que a oração é a conexão. É a gente lembrar da hashtag que você fez parte, Janine, comigo. Lembra que você mandou sua foto, a hashtag... A hashtag que eu coloquei, porque nós tivemos um drama num grupo, 5 pessoas querendo se suicidar do grupo de acolhimento, porque os parentes haviam falecido. E a gente criou a hashtag A Sua Vida Vale a Pena. Quando você acordar, lembra disso. Quando você tiver vontade de fazer uma festa, lembra disso. A sua vida vale a pena. E se a minha vale, a sua também vale. Então, eu preciso pensar na minha vida e preciso pensar na sua vida. Então, a sua vida vale a pena. E isso, todo o resto, você pode esperar. Todo o resto. Né? Mas tem que manter a vida. É verdade. A sua vida... Isso. Adorei. A nossa vida vale a pena, gente. Isso. Vamos lá, ó. A sua vida vale a pena. A sua vida vale a pena. Não a esqueça vida de disso. cada um de vocês vale a pena. Vale a pena. Que nós possamos, minha gente, nos irmanar nessa grande constelação, né, universal, nos irmanar nas orações, na conexão com Deus, nos irmanar emitindo vibrações de amor e de energias positivas uns para os outros. Sempre que tivermos um tempinho do nosso dia, que a gente possa elevar os pensamentos a Deus, ao alto, e pedir pelos profissionais de saúde que estão extremamente sobrecarregados, exaustos, angustiados, sofrendo realmente, né? Que nós possamos emanar vibrações positivas para os profissionais, emanar vibrações positivas para os pacientes que estão agora tentando sobreviver, tentando respirar. Não só os pacientes acometidos de Covid, mas os pacientes em geral, mas especialmente os pacientes que estão acometidos de Covid, que estão aí nessa luta para sobreviver. Temos amigos que estão em situações difíceis e que a gente está ali pedindo a Deus esse sopro de vida para cada um deles, né? E que possamos também elevar os nossos pensamentos a Deus por cada família.
que Sim. passa por momentos difíceis e desafiadores, como a gente tem visto, né? Que a gente possa fazer isso assim, que a gente possa tornar isso uma rotina no nosso dia a dia, né? É essa mensagem assim de coração que eu quero deixar. Ah, linda. Pois é, A gente gente. tem que fazer mais lives assim pra gente matar a Tem. saudade. Saudade. Com toda delícia. certeza, precisamos. Amei. Ai, minha gente, alguém faz um print aí da gente com os corações. Alguém Isso. printa, Dudinha, por favor. vamos lá, Dudinha, faz um print aí, Faz aí o Dudinha. Dudinha mensagem tá do aí, Dudinha, projeto. Dani, eu não sei se Dani Dani ainda tá tá. também. Eu vi que Vinícius, meu amigo, também tá. Os amigos da gente, Suzy, quem tiver aí, ó, faz um print. Vamos, minha gente, coraçãozinho. Então, Rô, vai. Janine, pra salva, mim. salva a Manda live pra pra mim. poder a gente. Manda assim. Salva a live pra poder a gente caminhar pra galera, amor. Salva a live aí. Isso, com certeza. Meninas, amo vocês do fundo do coração. Amo Tinha vocês, gente que estava gente. perguntando sobre a questão da constelação. O arroba de Andréa é arroba Dea Felício. Arroba Dea Felício. Eu vou, inclusive, salvar a live agora. Vou marcar as meninas, marcar Rossandro, para deixar marcadinho lá. O de Rosana é arroba Rosana de Rosa. E o projeto é esse que está fixado aqui, ó, gente. Arroba projeto Acolher Perdas e Luto. Adonis Antônio, Adonis, meu amigo querido do meu coração, um beijo para você. Eu vi que a Aline também, grande amiga minha, está por aqui também, a Aline Venâncio. Um beijo para todos vocês. Vai ficar salva, vou deixar lá com todos os arrobas das meninas e de Rossandro para vocês seguirem lá. Quem não segue, seguir lá, porque assim, é muita luz, é muita coisa linda que cada um deles que estão aqui expressam nas redes sociais deles. Eu tenho muito orgulho e quero agradecer de coração a vocês três pelo carinho de terem topado e a gente estar junto aqui nessa Sempre. live maravilhosa, né? Podendo partilhar de vivências e experiências com cada um de vocês. Tamo junto. Tamo junto! A sua vida vale a pena. A Sua vida vale a pena. Um beijo. Fiquem Beijo. com Deus. Tchau, Deia. Tchau, Rô. Tchau, Beijo. Tchau, gente. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Deixa eu ver como é que eu... Vou te ajudar aí, amor. Vou te ajudar aí. Que eu tô com medo. Tô indo. Tô Finaliza com medo ela. de desligar. Finaliza. Vou finalizar. É no xizinho aqui, né? É.